Só bom dia, vamos lá dar início à nossa aula de hoje, tá? Eu coloquei aqui algumas coisas que a gente vai estar abordando, eu vou estar explicando para vocês e depois a gente vai fazer alguns exemplos aqui. A gente, de certa forma, a gente já viu, né? Nós já estudamos esse conteúdo, ele não é um conteúdo novo para a gente, tá? Porém, vale destacar que eu vou estar dando uma abordagem um pouco diferente daquela que geralmente a gente estava tendo nas aulas anteriores. Então, recapitulando, a gente estudou o que é um pulso, tá? Pulso é perturbação em um ponto do meio que se propaga e se repete em todos os pontos do meio, tá bom? Então, é uma perturbação em um ponto que vai se propagando e perturbando todos os pontos aí do meio em questão. No caso aqui, esse meio seria essa mola que está sendo balançada para cima e para baixo. O que é a onda? A onda, ela é uma sequência regular e periódica de pulsos, tá? Então, pulsos e ondas, uma coisa muito importante, eles transportam energia sem transportar matéria. Ou seja, por exemplo, eles podem carregar informações sem a necessidade de um material para estar armazenando essas informações, tá certo? Então, pulso e onda e pulsos e ondas aqui juntos, tem essas três definições importantíssimas aí para a parte teórica da ondulatória. Bom, as ondas, elas se subdividem em duas categorias diferentes. Uma quanto a sua natureza e o outro quanto a sua forma, tá? Quanto à natureza, elas podem ser de natureza mecânica ou eletromagnéticas. Ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagarem. Exemplos: o som, ondas se propagando em cordas, ondas se propagando em água. São ondas que precisam do ar, da corda ou da água para se propagarem. As ondas eletromagnéticas, elas não precisam se propagarem por meio de materiais, isto é, eles não precisam de um meio especificamente de matéria para se propagar. Exemplos disto é a luz visível, o infravermelho, ultravioleta, ondas de telecomunicação, né, que são as ondas de rádio e de TV, ondas de raio-x e micro-ondas, que são exemplos de ondas eletromagnéticas que não necessitam de um meio material para se propagar. Dizer que não precisam de um meio material para se propagar não significa dizer que não se propagam neste meio, tá? Diferente das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas elas se propagam tanto em meios em que não há matéria, quanto em meios que há matéria, tá? Em que existe um meio material. As ondas mecânicas não. As ondas mecânicas têm que ter um meio material exclusivo para que elas possam se propagar. Por exemplo, o som não vai se propagar no vácuo. Isto significa dizer, na grande maioria, né, na maior parte do espaço conhecido, né, do espaço sideral, nós não conseguimos fazer o som se propagar. Diferente das ondas eletromagnéticas, como a luz, por exemplo, que se propaga no vácuo, tá? Então, isso aqui é um ponto importante. Não significa dizer que ondas eletromagnéticas não irão se propagar em meios não materiais, tá certo? Em meios materiais. Então, isso aqui é muito importante. Uma não exclui a outra. A onda mecânica ela é exclusiva para meio material, mas a eletromagnética não, tá? Então, tenham cuidado aí nessa afirmaçãozinha aqui. Uma outra forma de nós classificarmos as ondas é quanto a sua natureza de forma, tá? Quanto a forma delas. Elas podem ser transversais ou longitudinais. Ondas transversais são aquelas em que a direção da oscilação é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a direção da propagação. Neste caso aqui, né, a pessoa que está segurando a corda gira ela, por exemplo, para cima. Deixa eu colocar uma seta aqui. Então, nesse caso aqui, vai girando para cima e para baixo. Só que no outro contexto, observem que cada onda aqui ela vai se locomovendo para frente, sempre para frente da onda. E aqui sim é que a gente vai observar a formação do ângulo de 90 graus entre a forma em que ela é perturbada e a direção da propagação, tá? Que é diferente. No caso das ondas longitudinais, a direção da oscilação é igual à direção da propagação. Nesse caso aqui, a pessoa está empurrando a mola para frente e para trás.
E aí o sentido, ó, é o mesmo sentido da propagação. Ele está empurrando para frente, aí depois volta a mão para o sentido anterior. Até porque, para que haja uma perturbação constante, para que, né, nesse caso aqui, tenha então uma sequência regular e periódica dos pulsos, né, a mão da pessoa tem que estar indo para frente e para trás, não só para frente. Da mesma forma que uma onda transversal, nesse caso, está indo para cima e para baixo. Cuidado importante aqui, tá? Por exemplo, se eu pegar essa mesma imagem e rotacionar ela em 90 graus, deixa eu pegar aqui ela rotacionada só para vocês verem, tá? Vou abrir ela aqui. Vou rotacionar ela para poder explicar essa parte aqui interessante, tá? Então vamos lá. Vou pegar essa mesma imagem aqui e vou rotacionar ela, tá? Deixa eu tentar mostrar ela aqui para vocês. Que a gente não pode confundir uma coisa aqui que é muito importante. Ó. Apesar se você, por exemplo, colocasse uma corda, né, de pendurado no teto da sua casa e começasse a balançar, o sentido da propagação da onda seria de baixo para cima e o sentido da perturbação seria para frente, da esquerda para a direita, por exemplo, tá? Sempre nesse sentido, ó. Perturbação indo para frente e a fonte perturbadora, no caso a sua mão, estaria balançando para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. Isso que é importante ressaltar, porque às vezes a gente vê o desenho nesse formato anterior, que seria assim, e acredita que a corda sempre vai estar nesse formato aqui. Não necessariamente. A corda pode estar aqui, amarrada em cima no teto. A corda poderia estar amarrada em cima da parede assim, no canto da parede, tá? Então a gente tem que sempre observar o quê? A direção e sentido aqui da perturbação, da fonte perturbadora e da propagação da perturbação. Essa aqui, é isso que a gente tem que ficar atento na hora de verificar se uma onda é longitudinal ou se uma onda é transversal, certo? E agora vamos ver, a gente viu a parte teórica inicial das ondas e agora a gente vai recapitular a parte, digamos assim, de cálculo das ondas. Então, a primeira grandeza que a gente tem que se acostumar é, na onda, a gente tem o tempo, como a gente já viu, período, frequência, velocidade e comprimento da onda. São grandezas interessantes que aparecem no estudo ondulatório. Não só essas grandezas, como a gente viu também, a densidade da corda e a força de tração que é aplicada à corda. Tudo isso a gente pode escrever matematicamente por meio de equações, tá? Que a gente verificou. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Primeiro, comprimento de onda. O que é o comprimento da onda? O comprimento da onda, de forma bem específica, simples de a gente perceber, é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Olha só, aqui a gente vai perceber o seguinte, nós temos no tempo inicial, a corda em repouso, 1/4 do tempo, tá? A pessoa levantou o pulso, na metade do tempo ela desceu a sua mão, depois ela baixou a mão, tá? Em 3/4, e no período completo ela fez o quê? Colocou sua mão no modelo inicial. De certa forma, o que está mostrando para a gente é como se a pessoa levantasse sua mão e baixasse, e aí colocasse na posição inicial de novo para gerar um pulso. Esse pulso aqui, que é gerado dessa maneira, vocês vão perceber que tem um vale e uma crista, tá? O comprimento da onda, ele nada mais é do que a distância inicial até a distância inicial, que agora simboliza para a gente a distância final do primeiro pulso gerado, tá? Então seria a posição inicial do início da onda até a posição final desse início aqui. Então, nesse caso aqui, nós temos o comprimento de uma única onda, tá? Porém, vocês vão observar o seguinte, ó, que aqui o cálculo está sendo dado, ó, do eixo principal aqui, do eixo de simetria da nossa onda. Aí vale um detalhe importante, nem sempre, tá? Vou mostrar aqui para vocês, como vocês vão ver nessa imagem aqui, que é a imagem anterior que a gente já viu. Nem sempre nós vamos calcular, gente, utilizando, tá? Calcular o comprimento da onda utilizando esse desenho. Utilizando o ponto inicial aqui até chegar no mesmo ponto aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu marcar aqui para vocês de azul aqui, bem forte, ó. Então seria calcular daqui até aqui seria o
lambda, o comprimento de onda, tá? Mas às vezes, na maioria das vezes, o que nós usamos para calcular o comprimento de onda, gente, ó, é essa distância aqui, ó. É a distância daqui, da crista até a outra. Não significa que não pode ser utilizado outro mecanismo. A gente pode utilizar vários, tá? Nessa imagem aqui, nós podemos utilizar uma crista a outra, um vale a outro vale, ou, por exemplo, ó, esse ponto aqui até esse ponto aqui. Todos esses três pontos aqui, crista a crista, vale até outro vale, e esse ponto aqui no eixo de simetria até esse outro ponto aqui, o que acontece? Todos eles terão o mesmo valor, tá? Que será igual ao lambda, que nós denotamos como comprimento de onda, tá? Esse carinha aqui representa para a gente o comprimento de onda. O que é importante destacar ainda sobre o comprimento de onda? Duas coisas que são importantes. O comprimento de onda tem como unidade, tá? O metro. O metro é a unidade padrão, mas isso não significa que não vai aparecer em centímetros, que não possa aparecer em quilômetros. Lembrando que, por exemplo, em quilômetros é muito raro aparecer, é muito difícil que apareça, porque o comprimento de onda em quilômetros é muito raro, tá? Eu nem sei se tem, na verdade. Deveria pesquisar antes de falar isso, mas, enfim, só destacando isso para vocês. Bom, voltando aqui, uma outra característica que é muito importante eu ressaltar aqui para vocês, gente, é o seguinte: o comprimento de onda, na maioria das vezes, ele é diferente do ΔS, tá? ΔS seria o comprimento total, tá, gente, da corda aqui, da propagação das ondas, e o comprimento de onda não. O comprimento de onda, ele é somente um ponto específico, tá? A distância entre dois pontos específicos, ou seja, duas cristas consecutivas, tá? Por exemplo, deixa eu recolocar aqui essa imagem para ela estar limpa aqui para eu explicar para vocês de novo. Ó, por exemplo, é o comprimento de uma crista a outra, mas, por exemplo, não é um comprimento de uma crista com a crista que está aqui, por exemplo, ó, porque ele pulou uma, tá certo? Na verdade, daqui para cá seriam dois comprimentos de onda, ou seja, duas vezes lambda. Então, isso aqui tem que ficar atento na hora de resolver com os exercícios. Já vi questões, por exemplo, que ele dá a distância entre duas cristas, ou na verdade, entre três cristas, e você tinha que dividir aquele valor por 3 para poder resolver a questão, tá? Então, só destacando isso daí por conta disso, certo? Então, vamos lá. Vamos continuar, então, em frente. Então, aqui nós vamos perceber algumas informações justamente sobre isso. O comprimento de onda de uma onda é igual à distância entre dois pontos consecutivos que oscilam em concordância de fase. A concordância de fase é, se eles forem duas cristas, então elas têm que estar nessa distância lambda. Se for dois vales, ó, então vamos lá. Ó, aqui tem bem interessante aqui, ó. A distância entre dois pontos consecutivos que oscilam em oposição de fase corresponde a meio comprimento de onda, ou seja, ó, de uma crista a outra é lambda. Não importa quais são as cristas, ó. Pode ser o A com essa C, pode ser o C com esse aqui, ó. Pode ser esse aqui com esse com esse. Não importa quais são, podem ser qualquer um. Vale, pode ser esses dois de baixo aqui, ó. Pode ser qualquer um deles, desde que seja um fixo com o seu posterior. Por exemplo, eu poderia usar este com esse, mas não posso usar o D com esse aqui perto do H, ó, tá? Não posso usar esses dois, porque seriam coisas estranhas, tá? Concordância de fase são cristas com cristas, vale com vale. Oposição de fase é crista com vale, vale com crista, tá? Aí é a oposição de fase. E aí um ponto importante aqui, ó, vocês vão perceber, ó, que ele está marcando, ó, eixo de simetria com eixo de simetria, e mais? Vale com vale, né? E crista com crista. Quando você mede, por exemplo, de uma crista até um vale, isso aqui significa que é a metade do comprimento da onda, tá? E é importante porque algumas questões, eles podem dizer para a gente quanto que vale a distância entre uma crista e um vale, e você só multiplica por 2, por exemplo, se for 2 centímetros aí, tá? Essa distância aqui de uma crista é um vale. Então, isso significa dizer que o comprimento de onda vai valer 4 centímetros, porque ele vale para a gente aí o dobro, tá? Do valor de uma oposição de fase, tá bom? Então, é isso aí, como a gente faz para calcular o comprimento de onda.
Na verdade, aqui não é nem para calcular o comprimento de onda. Aqui é para a gente verificar graficamente quanto que vale o comprimento da onda, nesse caso de uma mola sendo balançada de baixo para cima. Bom, em termos geral, como eu comentei com vocês, as grandezas que nós estudamos na ondulatória são velocidade, comprimento de onda, período e frequência. Além de que a gente viu também com a fórmula, aquela fórmula anterior sobre a densidade da corda, que a velocidade de propagação numa corda, específico para cordas, tá? Ou objetos que podem se comportar como uma corda, é dada pela raiz quadrada da força de tensão na corda, dividido pela densidade linear da corda, tá? E também, isso aqui do movimento uniformemente variado, nós sabemos que velocidade média é ΔS sobre ΔT, e aí não confundir ΔS com o comprimento de onda e nem confundir o ΔT com o período, tá? São coisas que têm a mesma característica, tá? Só que tem significados diferentes. O comprimento de onda, como a gente viu, é a distância de uma crista a outra, por exemplo. E o ΔS vai ser o comprimento total aí da corda sendo oscilada. Então, é duas coisas. O ΔS é o deslocamento total, tá? Não só de um pulso. Bom, então, entendido isso, qual é a equação fundamental da ondulatória? Resumidamente, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E aí aqui tá, aparece o período aqui também nessa forma, porque a frequência é 1 sobre o período. Então, lambda vezes 1 é lambda, então fica lambda sobre o período, tá? Então é importante ressaltar que você pode utilizar também o período para calcular aí a velocidade nesse exemplo, tá certo? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Bom, então vamos lá, né? É muito fácil até agora. Vamos complicar um pouco aqui o trem. Veja só, o primeiro exemplo que nós temos é o seguinte: a figura a seguir mostra uma onda se propagando em uma corda em determinado instante. Sabe-se que sua velocidade de propagação é igual a 20 centímetros por segundo. Determine a frequência de oscilação, sabendo que a frequência de uma onda depende apenas de sua fonte. Determine a frequência da fonte dessa onda, tá? Não necessita ou não depende de outra informação. Vamos lá. Então nós temos aqui velocidade e nós temos aqui o comprimento de onda, questão bem simples. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Se a velocidade é 20 centímetros por segundo, então coloque 20. O comprimento de onda vale 10 centímetros e aí eu multiplico pela frequência. Aqui vale um detalhe importante. Como a velocidade e o comprimento de onda ambos estão em centímetros, eu não vou precisar convertê-los para metros, tá? Posso converter? Posso, mas não é necessário, porque ambos estão na mesma unidade. Então, basicamente, nós temos isso aqui, ó. A velocidade, que é centímetros por segundo, igual aqui o comprimento de onda, que é centímetros, vezes a frequência, que é hertz, tá? Então, quando você fizer isso, o centímetro corta com centímetro, então fica 1 por segundo igual a hertz. E aí lembre-se que hertz é justamente 1 por segundo, tá? Então não precisa fazer conversão de unidade, porque ambos estão na mesma unidade, então basicamente é isso. Bom, fazendo aqui o cálculo, fica 10 vezes a frequência igual a 20, e aí nós sabemos que o número que eu multiplico por 10 que dá 20 é o 2, portanto, a frequência é de 2 Hz, tá? Então, 2 Hz é a frequência nesse exercício aqui. Mais à frente nós temos uma outra... Ah, tá. Vamos lá. Tem alguma dúvida, pessoal, aqui? Por enquanto, não. Então, muito bom. Vamos fazer a questão 2 aqui. É uma questão interessante porque mostra dois gráficos iguais, mas ao mesmo tempo diferentes, tá? Olha só. A figura a seguir mostra uma mola na qual se propaga uma onda em um instante t. Então, nós temos aqui uma mola se propagando, tá? De forma ondulatória. Vejam que aqui, ó, esse x aqui representa para a gente distância e não representa para a gente tempo, tá? Já no segundo gráfico, repare que na mola foi pintado um ponto A, aqui, né? Repare que na mola foi pintado um ponto A.
a posição do ponto A em função do tempo é dada por este gráfico aqui. Ó. Então, esse ponto A vai se propagando assim. Considere que no instante inicial igual a 0 segundos, o ponto A estava na sua posição de equilíbrio, ou seja, o ponto A está aqui, ó. Certo? Na verdade, olhando aqui por essa mola aqui, o ponto A estaria aqui, ó. Tá? Estaria aqui no meio, certo? Aí as perguntas são as seguintes. A partir do gráfico, responda o quê? Letra A. Qual grandeza está representado no eixo vertical dos dois gráficos, tá? Eixo vertical é o eixo Y, tá, gente? Que é diferente do eixo X. Eles são dois eixos distintos. Então, resumindo, no eixo vertical está representada a posição vertical dos objetos da mola, no primeiro gráfico. E no segundo, apenas do ponto A. Esse eixo podemos ler a amplitude da onda, nesse caso aqui, igual a 1 metro. Então, nesse gráfico aqui, gente, então vamos lá, letra A. No gráfico A, esse aqui vai representar para a gente a posição vertical do ponto na mola, tá? Então, esse aqui vai ser a posição vertical no ponto da mola, no gráfico 1. Eu vou fazer aqui. No gráfico 1, ele representa o que para a gente, né? A posição vertical do ponto. Do ponto A. Já o segundo gráfico, ele vai representar exclusivamente o ponto A, tá? Só a posição do ponto. Então, no gráfico 2, é só a posição do ponto. É a posição vertical do ponto. Qual que é a diferença, né? Poderia surgir essa dúvida. Qual que é a diferença, então, do ponto A, não do ponto B? Qual que seria a diferença dos dois gráficos? Que no primeiro vai relatar para a gente tanto a posição do gráfico, tanto a posição da mola quanto do ponto. Já no exemplo 2 é exclusivamente do ponto A. Ele não leva em consideração a mola. Claro que o movimento que o ponto A faz é o movimento da mola, porém não explica com detalhes a mola em si, mas sim exclusivamente o ponto A. Letra B, ele fala o seguinte: qual que é o comprimento de onda da onda que se propaga na mola, tá? Então, na mola, a gente vai perceber o quê? Que a distância é de distância entre duas quistas, na mola e não no ponto A, na mola, tá? Então, a distância do ponto inicial aqui, ó, que é no 0, até aqui dá 4. Se você pegar isso aqui até aqui, ó, de 4 até 8 também é 4. De 2 até 6 também é 4. Por exemplo, ó, de 3 até o 7 é 4. Então, a letra B, lambda é igual a 4. Aí a gente olha aqui, ó, metros. Por que eu não posso usar o segundo gráfico? Que está em segundo, tá? Não pode usar, então, esse valorzinho não. Letra C. Qual é o período e a frequência da onda que se propaga na mola? A partir desse segundo gráfico aqui, ó, a gente vai identificar que cada pulso, ele leva o quê? Cada onda, né? Cada comprimento de onda, ele leva, ó, de 0 até 2 segundos para poder se completar. Então, desse ponto inicial aqui até esse outro ponto aqui, ó, que é o ponto em que ele entraria em equilíbrio, né? De um ponto a outro, ele vai levar 2 segundos, ó. De 0 até 2 segundos para o ponto A, esse pontinho aqui, entrar em equilíbrio de novo. Então, o período não precisa fazer cálculo, é só olhar no segundo gráfico. E por que no segundo gráfico? Ó, tempo, segundo, que é em metro, eu não posso olhar no primeiro. E aí, como que eu calculo a frequência? Bem simples. Frequência é o inverso do período. Nesse caso aqui, 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 aqui vai dar meio Hz, tá? Então, é meio Hz aí o valor da frequência. E quanto que vale a letra D? Com qual velocidade a onda se propaga? Calcular a velocidade fica fácil se eu sei comprimento de onda e frequência. Basta eu fazer frequência é igual ao comprimento de onda, velocidade igual ao comprimento de onda vezes frequência, isto é, velocidade vai ser 4 vezes meio, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, portanto, 2 metros por segundo. Dúvidas?
Bem tranquilo, né, pessoal? Então, vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo, uma onda circular. Então, isso aqui é bem interessante, tá? Porque ele é uma onda que se propaga aqui através de círculos, tá? Vamos lá. A figura a seguir mostra uma vista superior da superfície de um lago, onde pingam gotas com uma frequência constante. As gotas atingem a superfície do lago no ponto A, que seria o centro aqui do nosso círculo, criando uma onda que se propaga nela pela superfície do lago. As linhas contínuas representam as cristas e as tracejadas representam os vales. Sabendo que do conta-gotas caem 2 gotas a cada segundo, determine a velocidade de propagação da onda na superfície desse lado. Então vamos lá. Se eu fosse representar esse desenho nesse formato aqui, ó, de gráfico, tá? O que eu faria? A gente faria o seguinte, ó, nós temos 1, 2, 3 cristas e 3 vales. Então vamos lá, vamos começar aqui. 1, 2, 3. Vou fazer mais uma aqui só para representar, tá? Então imagine, ó, que seria desse ponto, esse aqui seria o ponto A, aqui, de equilíbrio, tá? Aí aqui, ó, na verdade, começa com um vale, né? Então nós temos um vale aqui, então vamos colocar o ponto A aqui, ó. Então basicamente seria isso aqui. Aí nós temos um vale, aí está falando aqui do primeiro vale. Aí esse carinha aqui tem 50 centímetros. Mas lembre-se, ó, de uma crista até um vale, nós temos a metade do lambda, a metade do comprimento de onda. Daqui para cá nós temos mais a metade, daqui para cá nós temos a metade ainda, daqui para cá nós temos metade, e daqui para cá nós temos metade, tá? Então, se nós somarmos tudo isso aqui, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 lambda sobre 2, tá? Então, isso significa dizer que o lambda, aí, o valor do nosso lambda, são 5 sobre 2. Ou, se você preferir, ó, de uma crista a outra, nós temos 1, 2 e meio, tá? Nós temos 2,5 lambda, que é 5 sobre 2 é 2,5, tá? 5 dividido por 2 é 2,5, ou seja, 2 lambdas e meio. Então, se nós queremos saber primeiro a velocidade, o que nós iremos fazer? Deixa eu limpar isso aqui, para a gente fazer o cálculo aqui de tudo que nós precisamos. Então, inicialmente, nós temos o lambda aí. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho 5 lambdas, tá, sobre 2. Isso aqui é equivalente a 50 centímetros. Multiplicando cruzado, tá? Eu vou ter que 5 lambdas é igual a 100 centímetros. Passo o 5 dividindo, então o lambda vai ser 100 dividido para 5, 20. Então o comprimento de onda é de 20 centímetros, tá? E é isso mesmo, ó. Se eu tenho, ó, se é 20 centímetros cada lambda, então aqui, ó, 20, 40, aí mais 10, 50, tá? Então fica 50 centímetros no total. Então o comprimento de onda é 20. Aqui é interessante, pelo que eu estava explicando para vocês aqui, ó, que é a diferença entre como calcular o comprimento de onda. Então essa questão é interessante porque ela traz esse cálculo de forma diferenciada, tá? Então, vamos lá, continuar aqui. Bom, a gente já sabe o comprimento de onda, falta calcular a frequência, tá? Mas observe que a questão diz para a gente o seguinte, que a cada segundo caem 2 gotas. Então, a frequência, gente, de propagação das gotas é de 2 Hz, ou seja, 2 gotas por segundo. 2 Hz. Então, não precisa fazer nem cálculo, aqui já dá para a gente essa resposta. Então, como que eu faço para calcular o comprimento de onda, gente? Para calcular o comprimento de onda, a velocidade da onda, desculpa, vai ser fácil. A velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda foi de 20 centímetros e a frequência de 2 Hz. 20 vezes 2, 40. Aí aqui vem um detalhe importante, tá? Isso é 40 centímetros por segundo. Se a questão dissesse, calcula em metros, por exemplo, aí você teria que dividir por 100, tá? E aí ficaria, nesse caso aqui, 0,40 metros por segundo, tá bom? Então fiquem atentos aí, caso seja necessário fazer a conversão. Mas não precisa converter os segundos? Não precisa, tá? Converter os segundos porque já está em segundos. Lembre-se que aquela conversão de 3,6 é só para quilômetros por hora em metros por segundo ou vice-versa, tá? Então fiquem atentos aí e esse cuidado é muito importante. Próximo exemplo. Em uma região do mar, próxima
a praia, foram montados diversos pilares com boias encaixadas, que por sua vez podem oscilar livremente na direção vertical. A menor distância entre as duas boias que oscilam em concordância de fase é de 8 a 8 metros. Então aqui, ó, nessa questão, quando ele fala concordância de fase, é a distância de uma crista a outra, isto é, ele está dando para a gente o valor do comprimento de onda, tá? Esses 8 metros aqui indica para a gente que o comprimento de onda vale 8 metros, já que é concordância de fase. Se fosse discordância de fase, aí nós teríamos a metade do lambda, ou seja, o lambda no caso seria 16 metros. Mas, enfim, vamos continuar. Observando-se uma das cristas da onda que se propaga no mar, verifica-se que ela se desloca 10 metros em 5 segundos, com a velocidade constante. Tá? Determine o período de oscilação das boias nos pilares, certo? Então vamos lá. Ele diz para a gente que a velocidade se propaga em 10 metros em 5 segundos. Então 10 dividido para 5, 2. A velocidade dessa onda é de 2 metros por segundo. E aí fica fácil calcular. Pela equação fundamental ondulatória, velocidade, ele pode também ser escrito como sendo o comprimento da onda dividido pelo período. Ora, se eu quero saber o período, né, então eu venho aqui e substituo 2 igual a 8 sobre t. Multiplicando cruzado, 2 vezes o período é igual a 8. Portanto, o período tem que ser igual a 4 segundos. Então, isso aqui é o período de oscilação da boia, tá? Então a boia lá nessa região do mar, ela vai estar subindo e descendo, tá? Em 4 segundos. Ela completa um período em 4 segundos. Gente, alguma dúvida? Tranquilos? Beleza, então essa foi nossa revisão, tá? Agora eu vou fazer com vocês uma parte nova, tá? Que é o quê? São os fenômenos que acontecem com a luz. Com a luz também, mas específico aqui vai ser com as ondas, tá bom? A gente vai fazer essa parte e aí depois a gente encerra. Só avisando para vocês que as atividades... Hoje não vai ter atividade de casa, a atividade vai ser deixada para quarta-feira. Depois da aula, eu passo a atividade de casa para vocês, tá? Então, eu vou organizar aqui, ó, primeira informação aqui, tá? Deixa eu colocar mais uma aqui para a gente já ir organizando todas elas de uma vez, para eu poder falar com vocês aqui sobre os fenômenos, tá? Os fenômenos que ocorrem com a luz, não, com as ondas, tá? Os fenômenos ondulatórios. Só boto mais um e pronto. Vamos lá conversar sobre os fenômenos ondulatórios. Então vamos começar por esse aqui. O fenômeno ondulatório mais simples é o da reflexão. Então significa dizer que toda onda, quando bate sobre a superfície, ela vai obedecer à lei da reflexão. Por isso foi muito ruim nós termos pulado a parte de óptica, tá? Mas não tem problema. Os conceitos básicos da reflexão é bem simples. A primeira lei da óptica, ela vai dizer o que pra gente? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração, que vai ter eles vão estar sobre o mesmo plano, tá? Na mesma região. E o que vai acontecer? O raio da onda incidente, a reta normal e o raio de onda são ondas refletidas são coplanares, isto é, essa é a primeira lei da termodinâmica, e a segunda, o termodinâmica, nada a ver termodinâmica aqui, ondulatória. E o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Tá? Essas leis aqui, gente, são as leis referentes à primeira lei da óptica, tá? Primeira lei da óptica lá, que a gente vai estudar quando voltarmos aí para a parte do caderno anterior, tá? E aí, de forma
mais abrangente o desenho fica assim, porém nós vamos aprender a utilizar o desenho dessa maneira aqui, ó, um desenho simplificado, onde ele só representa aqui um feixe de luz, no caso da óptica, e no caso daqui, um feixe de onda, tá? A direção e sentido em que a onda é proveniente. E aí, quando ela toca na superfície, ela é refletida nessa direção e sentido. Então, ela vai obedecer às leis da reflexão, tá? Uma outra observação com relação à ondulatória é o que nós chamamos de refração, outro conceito que nós vamos estar estudando na óptica. A refração é quando ocorre a passagem de uma onda eletromagnética de um meio para outro meio, tá? Então, quando a onda atravessa dois meios, por exemplo, quando a onda de luz atravessa o ar e vai para a água, por exemplo, acontece uma diferença aí na velocidade dessa onda, tá? Sempre que uma onda é refratada, uma parcela da onda é refletida. Isto é, nesse esquema anterior, uma parcela da onda é refletida e outra parcela é refratada para o outro meio, tá? Só que ela não segue em linha reta, vai seguir uma outra direção. Além disso, na refração ocorre a mudança na velocidade e por conta dessa mudança vai também interferir no comprimento da onda. Entretanto, na refração, a única coisa que permanece constante é a frequência. A frequência não muda, o que muda é a velocidade e comprimento de onda. Considere como exemplo a figura a seguir, em que mostra para a gente uma região mais profunda, uma vista superior de um tanque com água em que as ondas retas se propagam em sua superfície. O tanque possui duas profundidades diferentes, e a onda produzida na região de maior profundidade, ao passar para a região mais rasa, a onda sofre refração. A primeira ilustração mostra para a gente o caso de incidência normal, quando a segunda onda incide de forma oblíqua, tá? Esse aqui fica um pouco confuso a gente analisar, mas seria basicamente, pessoal, entendermos o seguinte: nós temos um eixo aqui de simetria, tá? O que nós vamos chamar de eixo principal lá. Um feixe de luz vai incidir sobre esse eixo. Uma parte da luz ela é refletida, obedecendo às leis da reflexão, só que outra parte da luz ela é refratada. E aí ela toma um desvio, tá? Esse desvio é proveniente do fato de que a luz ela possui uma velocidade constante no vácuo. Quando ela passa de um meio para o outro, essa velocidade é mudada. E por conta dessa velocidade mudar, altera-se automaticamente também o valor da... Como é que chama, meu Deus? O valor do comprimento de onda, tá? Então muda-se o valor da velocidade, do comprimento de onda e, portanto, sofre um desvio para que isso permaneça, então, constante. Essa divisão, essa relação de velocidade e comprimento de onda permanece uma constante. E essa constante é justamente a frequência, pois a frequência é a velocidade dividida pelo comprimento de onda. Então, isso aqui é muito importante de destacar, tá? Então, aqui, observem que o que acontece? Nós temos o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão, que aí são iguais, por isso que eu estou colocando aqui, e depois nós temos o ângulo de refração. Elementos que iremos estudar no estudo da óptica. Só que eu preciso falar sobre eles aqui, que é o ângulo que forma com uma reta que nós chamamos de reta normal. Essa reta normal forma um ângulo de 90 graus com o plano, tá? Vai dividir o plano aí como se fosse o eixo x e y, mas não tem nada a ver, tá bom? Parece, mas não tem nada a ver. E eu preciso falar sobre isso com vocês, porque decorrente disso, surge então a lei de Snell. Eu até aconselho vocês a assistirem um vídeo que saiu no canal Ciência Todo Dia, do Pedro Luz. Ele faz uma explicação bem legal sobre a origem da lei de Snell, tá? Bem legal lá, passa lá no canal dele, que aí vai ter essa informação importante. Dentro desse estudo aqui, é importante ressaltar com vocês o seguinte, nós vamos ter o raio incidente, tá? É o raio onde inicia tudo. Raio incidente, reflexão parcial e raio refratado. Uma parte do raio é refletido e uma parte é refratada. Isso aqui acontece da seguinte maneira: nós temos aqui a região mais rasa, seria o meio onde a água tem, onde o feixe de luz começa, e aqui nós temos uma região mais rasa, que é para onde a água vai passar.
ondas propagantes na superfície do líquido, no tanque e tal. Como foi mencionado aqui anteriormente, depois vocês podem pausar o vídeo e assistir novamente e ler direitinho tudo que está sendo argumentado aqui. Eu só quero explicar o processo, tá? Então, para incidências oblíquas, ou seja, com ângulos menores do que 90 graus, certo? O cálculo é feito, observe que a reta normal aqui está na horizontal, tá, gente? Mas não tem importância não, a fronteira aqui seria o nosso eixo principal aqui. O cálculo para o ângulo de refração é dado por essa expressão aqui, ó. Primeiro, a gente vai ter o seguinte, né? Existe uma proporcionalidade, ó. O seno do ângulo de incidência, que é esse carinha aqui, certo? Sobre o seno do ângulo de refração, que é esse carinha, ele é igual ao N. N é o termo dado para índice de refração. O índice de refração, que a gente vai estudar na óptica, por isso que foi muito ruim ter pulado. O índice de refração, ele nada mais é, pessoal, do que a velocidade do corpo, ou da partícula, no caso, tá? No meio em questão, dividido pela a velocidade da luz, tá? Nesse caso aqui, essa razão aqui nós chamamos de índice de refração. Então, ele mede a velocidade, quanto a velocidade variou aí, ele mede a relação entre a velocidade da luz e a velocidade do meio. Então, tem esse valorzinho aí. Geralmente, as questões já dá o valor para a gente ou pede para a gente calcular esse índice de refração. Então, ele é proporcional ao índice de refração, que é proporcional à velocidade, que é proporcional ao comprimento da onda. Aqui vai destacar uma coisa muito importante, gente. Ó. Percebam que o índice de refração, ó, ele é o contrário dos outros. Ó. Ele é o índice de refração para onde ele passa, que seria para cá, sobre o índice de refração de onde ele é provisto, que seria nessa região, certo? Aí nós temos a velocidade de onde provém, então, aqui desse lado aqui, velocidade para onde passa, comprimento de onda de onde ele veio e comprimento de onda para onde ele passa, que eles vão se mudar, tá? Aqui vale um processo, uma coisa muito importante, que isso aqui se aplica a ondas eletromagnéticas, mas não para ondas mecânicas. Então, tenham bastante cuidado. E para finalizar, vamos ver um pouco sobre a difração, tá? Fenômeno caracterizado pela propriedade da onda de conseguir contornar obstáculos, tá? O mesmo ocorre quando uma onda atravessa uma fenda. Então, observem que, mesmo tendo obstáculos, a onda, depois que atravessa os obstáculos, ela contorna esses obstáculos. Então, ele vai continuar oscilando aí após passar por uma fenda ou por um obstáculo, tá? Quando o obstáculo ou fenda possui dimensões da mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda, a difração ocorre de forma bastante acentuada, como seria esse caso aqui na figura A. Caso a fenda possua dimensões diferentes, a difração ocorre de maneira mais suave, como mostra a figura B, que é um ponto importante de se ressaltar. Por isso que, dependendo do formato da casa onde você põe o seu roteador, pode acontecer mais ou menos interferência de sinal. Mas aí eu vou deixar a questão da interferência de sinal quando nós estivermos estudando algumas aulas para frente nesse conteúdo específico, tá bom? Então, pessoal, ficou alguma dúvida sobre essa explicação? Os fenômenos ondulatórios são os fenômenos que nós vamos estudar também na óptica, tá? Então, a reflexão, refração e a difração, tá? São fenômenos que vamos abordar com maior ênfase, tá? No caso da óptica. Vamos fazer um exemplo aqui desse conteúdo, tá? E aí depois eu encerro a aula. Então vamos lá. Um exemplo é o seguinte, ó. Considere uma onda reta propagando-se na superfície de um tanque de ondas. A figura a seguir mostra uma vista superior deste tanque. As linhas de onda indicadas representam cristas, tá? Essas linhas aqui representam só as cristas, os vales não são identificados. Esse tanque possui duas profundidades diferentes. E a fonte da onda está localizada na parte mais profunda. Ao passar para a parte mais rasa, verifica-se que a figura indicando corretamente o caminho verifica-se
que a onda sofre uma redução de 50% da sua velocidade. Sabendo-se que o ângulo de incidência é igual a 30, complete, então, aí, a figura indicando corretamente o caminho da onda refletida e da onda refratada. Represente também algumas linhas de onda, considere sendo de 15 igual a 0,25. Eu falei, eu li tão errado aqui que até bugou o cérebro. Mas vamos lá. Vamos primeiro representar aqui, depois a gente vai completando o desenho, tá? Então aqui é a fronteira, tá? Então se aqui é a fronteira, isso significa dizer que isso aqui é o meio, tá? O meio A, vamos chamar de meio A. Esse aqui, o meio B. Mas em vez de usar meio A e meio B, né, vamos usar a notação de profundo e raso, tá? Como ele fala pra gente que a onda começa da parte mais profunda, se você ler o que é questão, se você entender o que eu li, né, que na verdade eu li bem ruim. Então esse aqui vai ser o profundo, tá? Eu vou só colocar assim para identificar. E aqui o raso. Isso aqui não é professor, tá bom? É de profundo. Então aqui nós temos a fronteira, que é a superfície que separa os dois meios. Um ponto importante aqui pra gente, ó, ele diz que o raio de o ângulo de incidência, ele fala que é igual a 30. Ó. O ângulo de incidência aqui em cima, ele fala que é igual a 30. Então, vamos lá. Então isso aqui vale 30 graus, eu vou ter que tirar aqui esse I daqui, né, que a gente já sabe que começa daqui, 30 graus. E vamos fazer aqui o raio refletido. Então o raio refletido, pessoal, ele vai vir nessa direção aqui, ó. Seguindo, claro, a mesma lógica. Ele vai ter, pela primeira lei da óptica lá, 30 graus também. Mas a outra parte do raio, deixa agora eu completar aqui, fazer aqui. Opa. Vamos fazer aqui, tirar a flecha daqui. E aí nós vamos ter aqui o vetor, não, a reta normal, deixa eu desenhar aqui por cima. Nós temos aqui a reta normal. E a outra parte da onda, ela vai ser o quê? Refratada. Então, ela vai seguir esse caminho aqui. Ele não fala pra gente quanto que vale o ângulo R, depois a gente vai ter que calcular, né? E a gente vai ter que calcular o R. A gente já tem quase que certeza que o ângulo R vai ser 15 graus, porque está dando um valor aqui. Mas a gente vai calcular isso aí. Esse carinha aqui é o ângulo R. O ângulo, gente, é sempre da reta do raio, né, do feixe de luz ou do feixe de onda para a reta normal. Não confundir aí os valores, tá? Não é aqui com a fronteira, mas sim com a reta normal. Então nós temos aqui as relações primárias para a gente poder calcular. Outra informação que ele dá no texto é só que a velocidade diminui 50% depois que passa de um meio para o outro. Mas aí vamos depois identificar isso aí. Ele não fala qual é, não fala mais nenhuma informação, só fala que a velocidade reduziu 50%. Mas isso aqui é muito importante, saber que a velocidade reduziu 50%, porque é justamente com ela que nós vamos calcular. Perceba que as informações são ângulos e velocidade indicado na questão. Então o que a gente vai usar? Nós vamos usar isso aqui, ó. Nós vamos usar o seno, o ângulo, e iremos utilizar a velocidade. Então nós sabemos o seguinte, que o seno de I sobre seno de R, de acordo com o que nós sabemos, né? Seno de I sobre seno de R, isso é igual a velocidade, ó, onde provém, sobre velocidade por onde passa. Então, velocidade do provém, nesse caso ele provém do profundo, então, do profundo sobre a velocidade para onde ele passa, que no caso vai ser o raso, a velocidade do raso. Só que, vamos lá, o ângulo de incidência, o seno de I aqui é o seno de 30 graus, que é por onde ele incide, e o seno do refratado a gente vai calcular. A velocidade no profundo é B, a gente não sabe quanto é que é, mas nós sabemos que a velocidade no raso é 50%. 50% é a metade, tá? Então 50% de V, que é a metade de V, tá bom? Metade, eu não vou escrever metade aqui dividido por 2, vamos deixar aqui 0,5 mesmo, para ficar mais conveniente para a gente, tá? Então é metade. Seno de 30, gente, para quem lembra da trigonometria, né, você faz aquela tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, vocês vão ver que a primeira aqui, que é o seno de 30, ele vai dar, tá, 1 sobre 2, tá bom? Então não vamos calcular aqui. Só que 1 sobre 2 também é meio, tá? Então vou escrever aqui, ó, meio sobre o seno do raio refratado é igual a velocidade, ó, velocidade corta com a velocidade, então aqui
vai ficar 1 em cima e embaixo vai ficar 0,5, e aí é só multiplicar cruzado. Então, seno do ângulo refratado vai ser igual, meio vezes meio, é igual a 0,25, né? E olha só que questão diz pra gente, que seno de 15 é aproximadamente 0,25. Logo, R vai ser igual a 15 graus. Nós sabemos o valor do ângulo R, tá? Temos o R aqui, e é aproximadamente 15 graus. Falta agora a gente determinar o quê? Vamos lá. Falta a gente, se a gente for olhar por essa questão aqui, falta a gente identificar o lambda, depois a frequência ou velocidade. Então, calculamos primeiro o ângulo, tá? Sabemos também que a frequência ela não muda, tá? A frequência é a mesma. Isso significa dizer, depois desse procedimento aqui, nós podemos usar o seguinte: a velocidade da parte profunda, tá? Que é onde ele provém, dividido pela velocidade da parte rasa, que é para onde ele passa, é igual ao comprimento de onda da parte profunda sobre o comprimento de onda da parte rasa, tá? Isso aqui é só para facilitar a nossa vida. Nós já vimos que isso aqui ele é igual a meio, tá? Então, a divisão desses dois aqui vai indicar para a gente 1 sobre 0,5, que a gente sabe que é a metade, tá bom? Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual ao lambda. Nem vou fazer assim, vou fazer de outra forma aqui para ficar mais bonitinho para a frequência. Então, pessoal, lembre-se que a frequência é a velocidade dividida pelo comprimento de onda. Então, se eu pegar esse carinha aqui e passar dividindo, ó, olha só, nesse caso aqui, a frequência da parte profunda, lembrando que ela vai ser igual à frequência da parte rasa, por exemplo, não importa qual dos dois, nós vamos perceber, por exemplo, vai ser igual à frequência da parte rasa, e a frequência da parte rasa nada mais é do que velocidade da parte rasa sobre o comprimento de onda da parte rasa. Por que eu estou falando isso para vocês? Isso aqui é só para a gente poder, gente, usar o seguinte, ó. Se eu passo o comprimento de onda para cá dividindo, então nós vamos ter velocidade sobre comprimento de onda da parte profunda, tá? Vou chamar aqui só de PR, vai ser igual a velocidade, só que a velocidade por onde ela passa é 50% da velocidade por onde ela veio, ou seja, é 0,5, como eu mencionei lá em cima, que é metade, 50% é a metade. E aí, essa velocidade aqui, ó, passa para lá multiplicando, esse aqui passa dividindo. Então, só repetindo aqui os valores da parte rasa, eu vou escrever aqui com R e o outro com P, tá? Só para simplificar. Percebam que, então, isso significa dizer que a frequência, gente, ó, é igual ao quê? 0,5, né? E aí, V sobre o comprimento de onda da parte rasa. Uma das coisas que a gente pode identificar aqui. Mas aqui é interessante nós ressaltarmos o seguinte, ó, que o comprimento de onda, não só a velocidade, mas o comprimento de onda também, vai ser a metade do outro, ou seja, a do raso, não, a do profundo, né? Não do raso, a do profundo é a metade do que é raso, tá? Então vale ressaltar isso aí, porque vai ser preciso para a gente calcular. Então, é isso aí. Professor, mas não chega no resultado final? Não vamos chegar no resultado final porque nós não temos informações sobre nenhuma delas. Se a gente soubesse a velocidade, ou uma das frequências, ou uma do comprimento de onda, a gente calcularia tudo, tá? Por exemplo, se o comprimento de onda aqui fosse 2, esse aqui seria 1, seria 4, e aí a gente ia substituindo aqui e encontrava todo mundo, tá? Isso aqui é só uma relação matemática com trigonometria para a gente entender como que se calcula cada um deles. A gente poderia calcular? Se tivéssemos pelo menos mais uma informação, poderíamos, tá? Nesse caso, do jeito que está aí, nós não vamos conseguir, tá bom, gente? Alguma dúvida, pessoal? Então, acredito que por conta do silêncio não tem dúvidas, tá? É muito bom. Vou estar encerrando aqui a gravação e logo em seguida eu vou fazer chamado com vocês.